Mas que enfim, né? Queria agradecer a sua presença aqui e tal, ter tirado um sábado da sua existência para a gente se ver, para a gente conversar, né? E que enfim, já que a gente já comeu uns 10 minutos da aula, se tu pudesse apresentar e tal, dizer de onde tu vem, para onde tu vai, o que é que tu se alimenta, onde tu vive, esse tipo de coisa que a gente faz nas apresentações. Tá certo. Primeiro agradecer, né, a você, os colegas da Terra Sem Anos e também da Taifa, né, pela organização aí, pela oportunidade de debater um pouquinho, né, sobre o Bakunin, nesse aniversário, como você bem antecipou na sua introdução, né, publicando na forma de livreto um artigo meu de um tempo atrás, né, que está publicado pelo Espaço Acadêmico, né, Espaço em Debate, desculpa, Tem lá no Rio debate, Grande do Sul, Espaço em Debate. Não sei se a Lu está por aí, mas se ela vê depois, aquele abraço te dá para um carão. a Luciana e todos os companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul, né? Desculpa, de Santa Catarina, perdão. Na Federal Santa Catarina, né, da onde essa revista trabalhou bastante tempo, né? E, pô, me senti assim meio que honrado, né? Porque esse artigo é de um dossiê, né, de vários outros artigos de muita qualidade, né? Com a própria Luciana, que tem um texto lá, tem a Valena, aqui do Rio, o Andrei, o Wallace, né? Então tem muita gente boa que publicou nesse dossiê em função exatamente foi 2014, né? 100 anos de Bakunin. E o nosso debate aqui, né, foi o primeiro, né, do livrinho aqui do, do Ou NEP, não, calma aí. Não, esse aqui mesmo, do NEP, né, do Pensamento e Práticas Insurgentes, foi em função desse seminário aqui, que saiu também esse livro, né? Teve o dossiê na revista. Então, enfim, é gratificante estar aqui, debater Bakunin, né, nesse momento importantíssimo, a atualidade do pensamento de Bakunin, que é muito forte, né, nos dias de hoje, né, em especial no atual contexto, né, um contexto de insurgência, de revoltas populares pelo mundo, né, um fluxo, acho que insurgente que ainda não terminou na história mundial, na história global recém da classe trabalhadora, de pegar o marco desde 2011, 2012, né, com uhum. as revoltas, né, no norte da África e no Oriente Médio, que se expandiram depois de 2013 por outras partes do mundo, incluindo o Brasil, né, e o fluxo revolucionário, né, o ciclo revolucionário de insurgências não terminou, né? Você falou na sua apresentação sobre o Kurdistão, importantíssimo, né? Local de revolução, do confederalismo democrático, né? Da luta revolucionária contemporânea, né? Se a gente lembrar a importância, junto com o Kurdistão, das lutas dos companheiros de Chiapas, né? Movimentos zapatistas de Chiapas no sul do México, né? Que estão numa batalha revolucionária incrível desde 94, uma resistência histórica muito importante, né? E quando se agudiza, né, a luta de classes no mundo, né? O ano passado, mais uma vez, foi mais um ano de luta insurgente, né? Fosse no centro do capital na Europa, nas lutas na França, fosse mais uma vez no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, também aqui na América Latina, né? Com o Chile sendo, digamos assim, o centro, né? Pulsante do coração da revolta, né? Da chama destruidora e da ânsia de construção popular, né? Na periferia, né, no ano passado, e esse ano a gente vê mais uma vez a revolta estourando no centro, né, do capital, pelos bárbaros, né? Acho que se Bakunin tivesse vivo, ele iria olhar para os Estados Unidos do século 2020 e iria dizer como ele chamava, né, os operários da França e da Inglaterra do seu tempo, né, o proletariado da França e da Inglaterra do seu tempo. Ele chamava os bárbaros de dentro, né? Tinha os bárbaros de fora, que eram os bárbaros da periferia, né? Nas áreas periféricas do mundo do seu tempo, da Europa, da segunda metade do século XIX. Acho que se hoje ele olhasse para os Estados Unidos, que é centro do capital hoje, do império, do imperialismo capitalista, ele diria: quem se revolta lá são os bárbaros de dentro daquele império, que é a população negra, né? A população proletária, fosse ela de origem negra, hispânica, hoje muito presente na América Latina toda e fora outros grupos estrangeiros marginalizados naquele país, né? Mas
basicamente, né, a população negra, que sempre foi um polo de resistência gigantesco, né, de lutas revolucionárias, né. Recentemente na história a gente não pode jamais, né, deixar de fazer, deixar de lembrar, né, fosse desde Lucy Parsons, né, operária foi escravizada na sua juventude, foi uma das fundadoras da IWW, do Sindicalismo Revolucionário nos Estados Unidos, né? É uma tradição de luta operária e negra gigantesca naquele país, né? E mais recentemente a Shata Sakura e Angela Davis, né? Angela Davis pela concepção comunista, né? Mais clássica, por assim dizer, e Sakura e os demais panteras negras pela atualização da luta do povo negro dos anos 60 e 70, né, e que se torna muito atual, né, a partir de Bakunin, apesar, né, da forte influência do maoísmo, mas é interessante ver o maoísmo dos Panteras Negras, é porque eles buscam a periferia, né, eles não aceitam o comunismo do centro da Europa, né, vão para a periferia, vão para Che Guevara, vão para Cuba, vão para a China, né, para o Sudeste Asiático, né, vão para Ho Chi Minh, Mao, Ho Chi Minh, né, vão para as referências da periferia, e aí essa presença maior, né, digamos assim, de concepções maoístas também entre os panteras, mas, né, o anarquismo também foi uma influência importante. Hoje temos, né, uma liderança militante pantera negra, né, o Lorenzo Irving Comoa, né, escrevendo, aderindo, né, ao anarquismo. Tem uma obra traduzida recente no Brasil muito boa, né, que inclusive fala muito sobre Bakunin. Ele é um intérprete contemporâneo muito bom de Bakunin. Acho que todos temos que ler, né? Quem não leu ainda, é Anarquismo e Revolução Negra, dá para baixar, do Lorenzo. Né, isso está em PDF, né? Ele tem uma interpretação da história, ele faz uma síntese da história do anarquismo, da concepção de Bakunin, fala a diferença entre Proudhon e Bakunin, né? E atualiza o pensamento anarquista, que tem que ser assim, né? Bakunin, quando pensa o anarquismo, pensa da periferia para o centro, né? Então, o Lorenzo, ele atualiza o pensamento de Bakunin a partir da experiência da luta do povo negro norte-americano, né? E também, enfim, ele vai para o resto da periferia, para a América Latina, né? Então é muito bom. Então acho que debater hoje Bakunin e sua atualidade é fundamental, né? A gente pensar como... E uma dimensão, né, que eu estava até comentando com vários amigos, companheiros, né, que conversam comigo, né, sobre a situação, você já imaginou alguma vez na sua vida uma situação dessa, uma situação de pandemia? A gente deveria ter previsto isso, né, considerando 100 anos atrás da gripe espanhola e de outras pandemias, deveríamos estar bem próximos ali, né, sobre pensar essa possibilidade real, né, nesse sentido, não ser apenas uma visão de ficção, né, de filmes de ficção, né. Mas eu sempre imaginei várias coisas, né, uma quarta guerra, uma terceira guerra mundial, né, uma hecatombe atômica entre grandes potências, Estados Unidos e Rússia, China no meio, uma guerra civil no Brasil, uma revolução em toda a América Latina. Imaginei passar por várias coisas, exceto por uma pandemia. Né? Isso aí realmente não estava... Faltou imaginação, script, né? Faltou imaginação e, pelo incrível que pareça, não para o Bakunin, né? Por exemplo, o Bakunin, ele sempre debateu a importância dessa relação entre homem e natureza, sociedade e natureza, Sim, melhor sim. dizendo, a humanidade e a natureza, né? E de como que a sociedade faz parte da natureza, é fruto desse mundo natural e biológico. Aí o capitalismo efetivamente abandonou completamente essa lógica, uma lógica predatória de destruição da natureza. Consequentemente, aí, nessa dialética ação e reação que o Bakunin propõe para pensar, né, essa relação entre o mundo humano e o mundo natural, e pensar o próprio mundo social, né, também dessa dialética ação e reação, temos aí vários elementos da reação da própria natureza. E como diz Bakunin, a natureza, ela não é estática, né? Ela não é algo simplesmente passivo para domesticação e domínio humano, né? Ela reage, né? Ela tem uma relação dialética, contraditória com o próprio mundo humano, né? E aí essa é a situação que vivemos. O capitalismo já sofreu no passado, né? Na verdade a humanidade, né?
sofreu várias vezes no passado com pandemias e pestes, e aí temos agora mais uma vez essa peste aí, agravada, né, pela dimensão do imperialismo e do capital, crescimento, né, quando a gente falava do crescimento da extrema-direita, né, e Bakunin, quando ele pensa o pensamento e as ações da classe dominante, ele sempre pensa na sua totalidade, ele tem uma dimensão, uma definição de classe dominante que eu acho muito interessante, né? Ele fala a classe dominante é toda essa miríade, né, de grandes empresários, industriais, banqueiros, né, dos nobres. Veja que ele não retira dos nobres, né? Talvez ele achasse um pouco motivo de chacota, né? Mas hoje a gente tem aí a família Orlando de Bragança no Brasil e toda uma reativação do discurso monárquico no país, né? A extrema-direita bolsonarista, quando vai para as ruas, uma das bandeiras que ela mais gosta de levar é exatamente a bandeira da monarquia, da família real, né? Então está vivo, está presente, e isso de alguma forma contemporaneamente no século XXI. Então Bakunin, né, incluía ali a monarquia, incluía, né, as hierarquias clericais, né, tanto católicas como protestantes, para pensar as grandes religiões cristãs, né, da Europa do seu tempo, como centro, né, como religiões do imperialismo, né, que foram se estender pelo mundo a partir da expansão imperialista. E hoje não é nada mais poderoso no Brasil, não só no Brasil, né, a nossa CNT espanhola, no nosso anarcossindicalismo, tem um material muito bom de avaliação, mais ou menos de 2010 que ela lançou, onde ela dizia, né, a CNT colocava a necessidade de lutar contra, né, a expansão do teologismo, né, uma atualização do teologismo no mundo contemporâneo, né? E Bakunin batia muito forte, né, na questão da religião, então ele identificava ali essa miríade, né, da hierarquia eclesiástica como parte das classes dominantes, né, todo o alto oficialado militar, né, Bakunin tinha uma preocupação muito grande com o poder militar, né, com os grandes generais, né, da sua época. E aí hoje não há nada mais, né, significativo da gente pensar no Brasil, né, o papel das Forças Armadas no Brasil e no mundo, né, enquanto partido orgânico da classe dominante. Né. E além, né, ele vai falar dos juízes, todo o alto oficialato civil, né, desculpa, os altos cargos civis do Estado, né, como juízes, desembargadores. Então, tudo isso formava na concepção do Bakunin as classes dominantes. Né? E a gente se vê diante da necessidade de enfrentar essa totalidade. Né? Não adianta enfrentar um sem deixar o outro. Né? Não adianta achar que existe, né, no governo Bolsonaro uma distinção entre o seu setor ideológico, liderado, né, pela filosofia do Olavo de Carvalho, barra os militares, ou que dentro dos militares existem militares nacionalistas. Uma grande farsa, né, acho, construída por uma militância muito aguerrida, né, no Brasil de militares, na história do Brasil, revolucionários, que eram comunistas, Lamarca, Prestes, né, merecem aí sempre a gente fazer referência a eles, né, Nelson Werneck Sodré, né, por exemplo, mas fora esses aí, o resto no Brasil, o general Lott, né, que inclusive quando faleceu aqui no Brasil, né, ele não não teve nenhuma honra militar, né, na época do seu falecimento, a única autoridade no Brasil que deu alguma referência ao Lott foi o Brizola. Então, pensar que os militares existe alguma ala nacionalista que é capaz de dialogar com o povo, com anseios democráticos, republicanos, pode esquecer. Né? Furado, né? Furado. Os militares... E o pior, acho que essa relação é porque, às vezes, com a ascensão da direita e de uma classe dominante tão perversa quanto essa, né? Assim, nua e crua, né? Quando ela aparece, surpreende alguns, não surpreende o povo, né? Porque o povo sempre sofreu debaixo desse jugo mesmo, sempre foi massacrado por eles. Fica muito claro essa aliança, né? A igreja, né? Os militares, né? Extremamente perversos, né? Na sua formatação, né? Todo discurso eugênico, né? Racista, eugenia, né? Caracterizado principalmente na necropolítica, toda a presença, né? Fundamental nesse momento aí de destruição dos direitos sociais, né? Trabalhistas, previdenciários, né? Pela percepção da burguesia liberal, né? Ultraliberal, mais conservadora impossível, né? na sua formulação, né? Que é restituir efetivamente um sistema sem direitos efetivamente,
e toda uma reverência à monarquia, né? Então, são todos os elementos que a gente está dados aí, que se constituiu enquanto a estrutura dominante no Brasil, né, ainda durante o Império. Né? Então, estamos enfrentando exatamente isso, né? Uma estrutura religiosa conservadora, né, racista, né, homofóbica, né, que realmente quer o extermínio de parte da população dentro de uma política claramente eugenista, né? Então, e Bakunin olhava, né, para a realidade do seu tempo, ele encarava exatamente isso, né? Poucas diferenças poderíamos traçar, claro, corremos o risco, né, de ser anacrônicos, né? Mas a classe dominante czarista não era nada muito diferente disso, né? Pelo contrário, né? Então era bem essa realidade, ou o Terceiro Império, né, de Napoleão, o Segundo Império, Napoleão III na França, né? Ou de qualquer outro, ou dos prussianos, né, que uma base fundamental ali vai se constituir do Terceiro Reich, né, nazista, né, ou da elite burguesa, né, clerical, militar, que também italiana, que vai ter seu apogeu também no fascismo, né, ou da burguesia, das classes dominantes italianas, espanholas, perdão, que vão ter o seu auge aí no franquismo e depois na restauração monárquica atual. Então, de fato, existem muitos paralelos, né, e o Bakunin nos ajuda bastante a pensar o momento atual, né? E se a gente ter a dedicação de entender as minúcias do pensamento de Bakunin, né, a gente vai perceber a importância e a qualidade do seu pensamento, né, no momento atual, né, como instrumento efetivo de resistência da classe trabalhadora, né, contra esse avanço das classes dominantes sobre os nossos direitos, né? A tragédia também, a tragédia também é o quanto que se perde, não é assim? Para quem já teve uma leitura até um pouco mais aprofundada da obra do Bakunin, né? Inclusive talvez passando até o Deus do Estado, atravessando para outras obras, chega a ser agoniante o fato de que existem tantas reflexões teóricas que cairiam como uma luva para diversas situações e pensar vários enfrentamentos, e que aquela teoria é jogada para o ralo, né? Hoje, ainda bem que a gente está tirando um tempinho da nossa existência para estar dando voz, dando a oportunidade desse camarada que está fazendo aniversário hoje, não é? Tá por aqui sendo um espectro que ronda a periferia do capital, de ser o que ronda as margens, né? E que, enfim, a sua publicação e tantas outras que virão ou que já foram vão servir para fomentar esse debate e cada vez mais fortalecer essas estruturas de contrapoder, essa estrutura que tem força, não é? Como o próprio Bakunin dizia, né, que é inegável a capacidade de insurreição, mas que o que falta é essa unidade de organização para que a gente tenha uma vitória derradeira, né, que não seja uma vitória passageira. Já começaram as perguntinhas, hein, Selmo? Vamos lá. A galera da Lampião, salve para a editora Lampião. Eu ia trazer os que foram editados aí no Rio, aí eu trouxe para cá só o deles, ó, sacanagem. Eu devia ter trazido aqui para fazer uma propagandinha também e tal. Mas que, enfim, os caras estão perguntando assim, como a teoria do Bakunin poderia contribuir para entender a formação das frentes democráticas entre a social-democracia e setores da burguesia liberal? Nesse contexto ele ia lamentar bastante, né? Ele ia falar, olha, realmente vocês estão caminhando passivamente, né, para o matadouro, né? Acho que essa seria a afirmação dele. O Bakunin, ele tem dentre várias afirmações que ele faz, né? Ele diz o seguinte, né? Quando um partido progressista se une, né, a um partido conservador, esse último, né, o partido conservador, predomina suas concepções. E quem abre mão das suas posições progressistas são os progressistas. Então, vai fazer um acordo com alguém que tem uma posição conservadora com você, quer fazer uma aliança, né? Uma frente. Uma frente com Rodrigo Maia, com Witzel, com Dória, como nós vimos aí, esse escárnio que foi 1º de maio aqui no Brasil, com um ato virtual, com essas figuras que estão destruindo, né? O Witzel que afirmou, e o ano passado disse que
as forças, a PM deveria mirar na cabeça e tirar para matar em quem estivesse nas favelas, e a população deveria sair com a Bíblia na mão, porque senão ia tomar um tiro e ser executada mesmo, que vibrou, né, com a execução de um jovem, né, em situação de desespero na Ponte Rio-Niterói. Né? O Witzel aqui no Rio de Janeiro, o Dória, que uma das suas, né, além desse discurso, né, de massacre, né, de tolerância zero, né, da política de extermínio e terrorismo do Estado, se caracterizou por jogar água fria na população de rua de São Paulo, quando ele foi prefeito. E o Rodrigo Maia, um liberal, defensor, né, grande nome aí, da burguesia financeira no Brasil, tocando todas as reformas que o Guedes e Bolsonaro desejam. Né? Então, Esse foi quem o está primeiro abrindo de maio, mão? hein? Esse foi o primeiro de maio, são escárnios. Isso aí é a mostra da derrota desse setor, totalmente para depois o Witzel agora, o Bolsonaro ri da cara do Witzel, que o Witzel está caindo em falcatrua e corrupção. É óbvio que ele está caindo em falcatrua e corrupção. Né? Isso aí é inerente ao sistema capitalista, sua forma de dominar. Né? A propriedade é um roubo. Né? Já condenava Proudhon em 1840. Né? Então, quando o PT, CUT e outros partidos centrais sindicais resolvem se alinhar, né, com esses setores, eles, na verdade, estão abrindo mão de toda forma de resistência. Né? E apontando como um único elemento o direito liberal, a Constituição burguesa. Então, isso é a morte para a classe trabalhadora. Então, o Bakunin, quando analisa essas frentes, né, democráticas, né, hoje acho que foi publicado, eu vi somente a manchete, vou procurar o texto para terminar de ler, né, um grande manifesto, né, de vários personalidades políticas, artísticas do Brasil, que vai desde, enfim, Fernando Henrique Cardoso até Chico Buarque, sei lá, alguma coisa assim dessa natureza. Isso é a derrota. Isso é a política da derrota. Né? Isso é a política do abandono total. A grande questão que o Bakunin, como você bem colocou, né, vai botar isso de maneira bastante evidente na sua obra Estatismo e Anarquia, ele vai dizer: o povo está sempre disposto a fazer o que ele está fazendo nos Estados Unidos agora, em Minneapolis. Né? Incendiar, tacar fogo, destruir tudo aquilo que pertence ao mundo burguês, porque nada disso, né, traz significado efetivo para o povo. Entretanto, isso não é suficiente. Né? É necessário que o povo desenvolva suas forças coletivas, que ele desenvolva a sua capacidade de organização e resistência de luta, para que possa elevar essa sublevação popular, porque a revolta popular vai acontecer sempre, as insurreições populares vão acontecer sempre, porque ela é da dialética da luta de classes e ela é a resposta necessária da classe trabalhadora diante de absurdos, sejam eles quais foram, né? Desde o aumento de uma passagem de ônibus até a tortura e a execução na luz do dia de um homem negro. Né? Então, não importa o estopim, né? Ou seja, né, desde o elemento, desde o aumento do preço do pão até a morte de um inocente, a execução pública de um inocente. Então, isso detona para a classe trabalhadora atos de revolta, como a gente está acompanhando agora, acompanhamos no ano passado no Chile, e vamos continuar acompanhando, né, que mostra toda a capacidade destrutiva, revolta e a capacidade destrutiva da classe trabalhadora. Mas essa capacidade, vai dizer Bakunin, ela é insuficiente, porque a classe trabalhadora precisa desenvolver suas forças coletivas. Ela precisa ter instrumentos permanentes, organismos permanentes de contrapoder, que na história assumiram várias formas, né? A estrutura das comunas, né? na França, os soviets, na Rússia de 17, né? Podemos nos referir às comunidades rebeldes zapatistas contemporaneamente, podemos falar do confederalismo democrático do Kurdistão, né? Ou seja, instrumentos efetivos de contrapoder que sejam capazes de dar vitalidade, né, que dessa destruição e dessas cinzas, a qual, né, as chamas, né, a imagem chocante, maravilhosa, né, do prédio nos Estados Unidos, das forças de repressão dos Estados Unidos incendiando, né, é disso que o Bakunin está falando. É sobre as cinzas desse velho mundo
se erguerão um novo mundo. Só que para Eu se acho, erguer esse novo mundo, é necessário que a classe trabalhadora tenha organismos de contrapoder capazes de manter a continuidade do projeto do proletariado. Né? uhum. Acho que só lembrar também, não é um fato interessante sobre a questão dessa aliança desses setores da burguesia liberal, vinculada a essa ideia de insurgência constante que se manifesta nas sociedades, né, a nível global, é que disso que a gente chama de social-democracia, não é? Olha para o que acontece em Minneapolis e comemora e se pergunta por que aquilo não acontece no Brasil. Mas que quando acontece, é criminalizado, não é um jogo democrático, não é a forma correta de se expressar politicamente. Não é? Tá andando de bike e botar um ferro no pneu. Basicamente isso. Não tem outra explicação que não seja a pura e simples esquizofrenia de cobrar algo que vai ser morto assim que nascer. Né? Eu vou ler só mais alguns comentários aqui. A Rebeca Pita, direto de Fortaleza, dizendo que ele tecia muitas críticas ao papel da teologia na base do Estado, mas vale a pena lembrar também que em outras obras ele coloca que o trabalhador que tem religião pode e deve estar na luta. Né? O campo das crenças não faz parte de um limiar entre quem luta e quem não luta, né? Muito pelo contrário. Inclusive, contemporaneamente, a gente vai encontrar diversos ateus que vão optar por abaixo-assinados e pessoas com religiões que a gente supõe conservadoras e que estão dispostas a pegar em fuzil para sequestrar carro e fazer transporte. Né? Estão perguntando direto do Goiás. O que você acha da crítica aos revolucionários doutrinários do Bakunin? Acha que ele serve para os anarquistas acadêmicos e oriundos da pequena burguesia? Serve, com certeza, né? Bakunin, ele faz uma divisão, né, uma classificação entre socialistas ou revolucionários doutrinários e aqueles que são revolucionários e socialistas pelas suas condições de vida. Né? Os doutrinários seriam oriundos, né, das classes mais ricas, das classes médias altas, mas que pelo seu intelecto, pela sua leitura, por considerar que grandes lutas, grandes feitos foram feitos no passado, eles vão eventualmente se dedicar à causa do socialismo. Né? Muitos deles são sinceros, dirá Bakunin, são muito sinceros, né? Muitos são até intelectuais de louvor, né, e tal, mas muitos pecam pela arrogância, né, por achar que o povo nunca vai avançar porque o povo é ignorante, né, que o povo tem que ser educado. Né? Então, acaba nesse sentido levando para as massas populares, né, os valores do elitismo burguês e pequeno burguês, né, que acaba criando ali uma separação, uma ruptura, né, entre esses dois universos. Então, ele faz uma crítica, né, muito séria, e o anarquismo, né, não ficou imune, né, à presença desses chamados, por Bakunin, de revolucionários doutrinários, né, e chegaram à concepção socialista ou anarquista pelo intelecto, né, pela leitura, e não pelas suas condições de vida. Né? Bakunin vai dizer que mais socialistas do que qualquer doutor, né, em anarquismo é o operário que faz uma greve, que se insurge, né, contra a exploração. Né? Esse é o operário, o proletário, né, o indígena, o negro, a mulher que se insurge contra a opressão é muito mais revolucionária do que qualquer outro que chegou à ideia da revolução pelos livros. Que é o que ele vai dizer, né? Que existem pessoas que se tornam socialistas e outras que são socialistas por natureza, né? Por viverem as contradições de forma mais brutal e etc. Inclusive, ele também fala eu não lembro qual é o termo que ele usa, mas se eu não me engano, são mártires passivos, ou algo do tipo. Sim. Né? Que durante o zarismo russo, onde ele começa a escrever para a juventude russa, ele escreve o aonde e o que fazer, e aí ele vai travar um debate com Lavrov, que era um educacionista, um cara que acreditava que as massas camponesas russas só iriam insurgir quando aprendessem a ler, e o Bakunin, porra, Lavrov, que irmão. Meu irmão, a galera tá se fudendo aqui, tu acha que se eles lerem, eles vão fazer alguma coisa? Né? E que dizer que essa galera, né,
socialistas doutrinários, ele compreendia também como mártires passivos, porque mesmo só propagandeando um campo teórico, eles se lascavam como os revolucionários. Iam presos, eram mortos, eram torturados, etc., mas que não produziam, não tinham essa capacidade de construir essa estrutura de contrapoder, né? A não ser pelo campo da educação, que tem seus limites, né? O Felipe Granato está perguntando, poderia nos explicar sobre as bases do marxismo, sobre o conceito de felicidade, que ainda tem passado sobre as bases da estrutura burguesa. O Felipe Ponto Granato, eu pediria para você reformular a pergunta, que eu não entendi muito bem. Ele foi abraço pro Felipe, foi meu ex-aluno. Foi, ele te mandou aqui um professor Excel hoje, aqui, completamente íntimo. Forte assim, abraço. Ganhou um forte abraço do Selma aí. Lendo Foucault, ainda o Felipe, né? Deixa eu ver se o Felipe escreveu. Tem uma pergunta aqui, peraí. O Felipe muito participativo. Desde essa perspectiva, o que explica o assassinato de um negro nos Estados Unidos gerar uma revolta desse tamanho e no Brasil, como um extermínio da mesma medida, não gerar esse tipo de revolta generalizada? Antes do Selma entrar, eu só quero bater numa tecla, né, que inclusive é a tecla que o Krenak bate, e de todo mundo que, né, trabalha dentro de uma engenharia mental antissistêmica, que é dizer que a gente está em guerra há mais de 500 anos, né? Talvez a forma de resistência que se manifeste não seja tão claro como a que acontece em Minneapolis, mas que ela acontece e que, assim como um dique, em algum momento ela se rompe. Mas o Selmo pode ter outra ideia aí, inclusive. Vai lá, Selmo. Não, a gente estava até debatendo um pouquinho antes, né? Talvez acho que ele deve ter entrado um pouco no meio, né? Sobre essa situação, né? Então, assim, é muito comum comparar o Brasil com outras partes do mundo, né? Seja com os Estados Unidos, França, Haiti. O Haiti está sublevado já há meses, há anos já de sublevação haitiana, né? Berço da Revolução Negra nas Américas, né? Da luta contra o colonialismo europeu, né? Um elemento que a gente sempre chamou a atenção, e nós anarquistas, né, combativos, a gente sempre coloca, como é incrível que lá fora, né, para os reformistas daqui de dentro, sempre louvam, né, a ação direta e a força espontânea das massas, a revolta, como o suprassumo, né? E aqui, quando tem algum tipo de ação, de enfrentamento, seja de setores autônomos, anarquistas, ou simplesmente pela revolta popular, é sempre apontado, criminalizado, né? O que atrapalha o movimento, que não está na hora, coisa de vanguardismo, de black bloc, né? E aí já encaminham exatamente fechando, né, fileiras ali, com todo o discurso da burguesia, né, e das classes dominantes, né? Mas é importante, Bakunin, quando ele faz sua análise, ele fala que é importante você entender a história de cada aldeia, de cada povo. Então isso se coloca muito importante. Por quê? Porque, como eu estava falando das forças coletivas, as forças coletivas são resultado de experiência histórica. A gente tem que olhar para a história da luta do proletariado e do povo negro norte-americano e entender o significado dessa luta lá naquele contexto, né? E como que historicamente isso foi construído, né? A gente facilmente, como eu fiz aqui, a gente vê uma memória de lutadoras negras revolucionárias de maneira muito rápida, né? Eu citei desde a Lucy Passos, chegando hoje a Angela Davis e a Chata Sakur. A gente lembra muito rapidamente dessas companheiras de luta, né? A gente fala rapidamente dos Panteras Negras, recentemente, do Malcolm X, e etc., né? Mas no Brasil, as classes dominantes no Brasil, elas conseguiram fazer um elemento muito poderoso que foi de apagamento. Que não somente elas, né? Também o setor nosso do Partido Comunista, né, do pensamento marxista, também fez um apagamento muito grande. Né? Se a gente lê, por exemplo, o Clóvis Moura, aqui no Brasil, que foi do Partido Comunista do Brasil e rompe com o Partido Comunista, ao estudar a história de luta do povo negro, ele vai se colocar numa posição diferente daquela que o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro defendia.
de que a resistência quilombola, de que a resistência negra era um problema de cultura, era a questão de aculturação. O Edson Carneiro, quando vai, né, do nome do Partido Comunista, quando publica sua obra Palmares, ele vai dizer, né, o que permitiu a revolta de Palmares foi que a população indígena, o povo indígena e o povo negro não aceitou a imposição da cultura europeia. O Clóvis Moura vai dizer outra coisa, vai dizer, não, ali é a luta de classes. É senhores, né, a classe dominante versus os escravos, negros e indígenas, africanos e indígenas originais. Essa concepção, essa memória que eu estou dando um exemplo aqui, do campo intelectual, infelizmente também é apagada do campo da experiência coletiva do nosso povo. A gente faz referência a Palmares ainda num campo muito imaginário, muito distante. Né? Zumbi é uma figura muito distante Mítica, da nossa né? luta, muito mítica, exatamente. Não tem uma experiência prática, um programa, né, prático ali. A ideia do quilombismo, por exemplo, ela não assume essas feições. Estamos começando. Não é que não existe, estamos começando. Temos várias experiências, a gente pode citar desde os movimentos daqui do Rio de Janeiro, até falar de movimentos ainda, né, com pouca capilaridade também na Bahia, mas ainda é uma força minoritária. Né? Então, essa experiência, eu acho que para resumir de maneira bastante interessante, aqui no Brasil, o que a gente teve? A gente teve Canudos. Né? A Guerra de Canudos foi uma guerra camponesa, onde o elemento negro é apagado da historiografia, aonde a historiografia, né, porque Antônio Conselheiro era um negro, era um mulato, né, e a maioria, né, também dos cidadãos, por assim dizer, de Canudos também eram negros, eram ex-escravos, né, e tem um elemento da própria literatura, historiografia comunista, apagar Canudos como elemento também religioso, de fanáticos religiosos, né? Porque a religião é o ópio do povo. Né? Esse é o tema, e apaga como uma forma de resistência. E a classe dominante inundou tudo. Virou um grande açude. Então, se apagou da história. Então, esses elementos, eles nos mostram o seguinte, a gente tem que romper, primeiro, essa condição, né, de aceitar que a nossa história seja contada por outros, seja a partir de uma historiografia heterodoxa, comunista, marxista, totalmente ultrapassada, né, que inclusive não deu certo no Brasil, onde se procurou muito mais fazer alianças com burguesias nacionais do que construir a revolução. Então, infelizmente, mais gente possa, né, obviamente, ver importantes indivíduos e militantes, né, desde Marighella e de outros do Partido Comunista que nós devemos, né, prestar nossa homenagem de luta, mas o programa geral do Partido Comunista no Brasil foi extremamente desastroso para a construção da luta de classes aqui no nosso país, de um lado, e de outro lado a gente tem que resgatar nossa própria memória. Então, a gente começa agora a resgatar um movimento que é o nós por nós mesmos. É o povo contando a sua própria história. A gente não aceitar mais que Zumbi seja contado pela ótica, seja pela ortodoxia do Partido Comunista, seja pela ótica da direita, da classe dominante, mas contada pela própria história do povo, como é que a gente constrói. Então, a ausência da história recente do Brasil, né, de um movimento como os Panteras Negras, por exemplo, né, ou de outros movimentos, ou a gente não pode esquecer também, eu citei aqui a Lucy Parsons, né, ele é uma das fundadoras da IWW, né, da Organização Sindicalista Revolucionária Norte-Americana, né, que existe até hoje, tem 100 anos de história, mais de 100 anos de história. 104. Nós, infelizmente, e 104 anos, muito obrigado. Né? Nós, infelizmente, a nossa COB, né, aqui do Brasil, foi extinta, não teve continuidade. Né? Acabou sendo massacrada por Vargas, pela ditadura de Vargas, né, pelas próprias dificuldades da sua época, né, dos militantes, homens e mulheres que tentaram construir aquela organização e não conseguiram. Então, nos falta ainda essa continuidade dessa história. Nós ainda estamos buscando reconstruir as nossas experiências coletivas. Né? E a gente vai continuar durante muito tempo, né, nos degladiando com esses setores reformistas. E vão ver, única e exclusivamente, como a via eleitoral e a via institucional como a única saída possível
para a classe trabalhadora, né? Condenar o tempo inteiro a ação direta e as lutas combativas. Como atrapalham, né? Vamos colocar, o Bolsonaro ascendeu por causa de 2013, né? Foi o jogo da direita, os black blocs entraram no jogo da direita. Vejam, né? O Fauzi, né? Esse nazista aí que jogou o coquetel Molotov lá nos companheiros do Porta dos Fundos, artistas do Porta dos Fundos, né, estavam lá junto com a Sininho, o cara Black Bloc, uma narrativa completamente perdida na sua formulação e que se leva muito a sério. Não, é o terraplanismo da esquerda. Que se leva muito a sério, né, nesses setores, né, da esquerda reformista no Brasil, exatamente para apagar qualquer elemento de revolta. Né? Mas as revoltas no Brasil, do povo negro e da periferia, elas acontecem o tempo inteiro. Né? Eu discuti uma vez, né, com um desses anarquistas doutrinários, né, que ele dizia o seguinte: não, mas você defende a ação direta, isso é muito complicado, porque para o povo é muito difícil a questão da ação direta. Assim, não, mais um jovem, infelizmente, foi morto na favela e o povo desceu, tacou fogo no ônibus e fechou a Avenida Brasil. Ou você acha que isso foi a mão de traficantes, como quem conta é a PM e a classe dominante brasileira? Ou se foi Tá? de algum Então, teórico que foi lá dizer que era para fazer isso. exatamente. Então, Propagandinha do copo, hein? Acho que ainda ganha. Acho que ainda então, é muito importante a gente entender, né, que aqui no Brasil, né, a gente precisa construir esses instrumentos contínuos da classe trabalhadora, né, com capilaridade nos meios populares, né, pois a gente resgata, né, os companheiros da FOB, da Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionários no Brasil, né, tenta exatamente reconstruir esse sindicalismo revolucionário, né, que sofreu muito no Brasil, quase apagada, a história da COB quase apagada no país, né? Muitos têm que render, né? Os reformistas têm que render glórias à COB pela greve geral de 17, toda a experiência de luta, 1917, né? Toda a experiência de luta que eles deixaram, mas ela é praticamente apagada, né? Então a gente que se dedica realmente a essa luta proletária, que procura resgatar essa história da COB e de outras experiências revolucionárias no Brasil. Então, a partir do momento em que a gente conseguir ter uma experiência concreta, contínua, de luta, de conquistas, né? 2013 acho que foi um ponto importante. Né? Acho que vai continuar sendo um ponto importante para mostrar como que a luta insurgente, a luta direta, ela é fundamental. Porque 2013 foi vitorioso, né? Ao contrário do que se diga, foi vitorioso. Né? Nacionalmente não teve o aumento do preço das passagens, além de outras bandeiras, outros elementos que foram denunciados, né, como o racismo, que foi denunciado durante o Colezinhos, por exemplo, nos shopping centers do Brasil, em especial de São Paulo, né, na sequência de 2013, ou as diversas greves que estouraram, né, categorias que nunca fizeram greves, né, na sua história, pela primeira vez se insurgiram em greves em 2013, né, como, por exemplo, comerciários do Pará, comerciários do Maranhão, né, trabalhadores e trabalhadoras dos comércios, que nunca fizeram uma paralisação na sua história. E que tiveram a coragem, a disposição de paralisar, fazer uma greve em 2013, em função exatamente daquelas lutas insurgentes que aconteceram em junho de 2013. Né? Então veja como é que uma experiência ali foi importante, de luta, né, insurgente contra o aumento das passagens, que impulsionou outras lutas, né? Como, por exemplo, aí de trabalhadores de supermercados no norte e nordeste do país. Então, respondendo ao Felipe, eu acho que na nossa história recente falta exatamente essa capacidade nossa, da classe trabalhadora ter organismos, organizações permanentes. A gente tem muitos fóruns, né? Muitas plenárias, são fundamentais, mas ainda estão numa etapa organizativa, né? Ainda inicial, né? Porque o fórum ele é fluido, a plenária ela é fluida, ele precisa ser permanente, né? A gente precisa ter órgãos que sejam capazes de gerir, né, nossas comunas, nossos soviets, né, nossas ligas de bairro, né, para sentir qualquer outra experiência histórica aí, recente, nossos, né, municípios rebeldes, né, seja lá conforme que a gente for dar a nomenclatura. Né?
Então, a partir do momento em que isso fizer parte da nossa luta, né, quando a gente aprender principalmente, né, é o seguinte, né, no meio sindical, também no meio do movimento estudantil, isso é muito comum. Né? Vamos fazer uma greve, vamos pedir 20%, mas se o patrão oferecer 5%, a gente aceita. Então, por que você está pedindo 20%? Você, na verdade, está deseducando a classe trabalhadora. Porque 15% é a propina que você está aceitando. Quanto é que vale sua luta? Minha luta vale 15% daquilo que eu estou reivindicando. Né? Então, não, a gente faz tudo, mas quando chegar lá, a gente sabe que não é bem assim, né? Nós vamos lá lutar para conquistar agora, ganhar aqui a eleição da escola, né? Uma luta muito grande, precisa ter um diretor, né, da escola muito importante para tocar nossas lutas. Mas sabe como é que é? Chegando lá, tem as imposições, né, do governador, do prefeito, do MEC, né, do presidente, sabe como é que é, né? Chegando lá, não é bem assim. Ué, se não é para ser bem assim, não é para fazer. E Se não é para ganhar 20%, vale não é para lembrar que greve de reivindicar. militar também não tem conversa, né? Ou é ou Exato. não é. Ou é ou não é. Exatamente. Mas deixa eu passar para outras perguntas aqui, Selmo, viu? Vai lá. O Luiz Rocheda, ele está perguntando quais as contribuições da teoria de Bakunin para as resistências indígenas e identitárias, como pensar aliança campo-cidade no Brasil para as futuras rebeliões. Vale lembrar, Selmo, que a gente também já está quase, eu acho que no fim, quase. Eu não lembro que hora foi que a gente começou não, mas está por aí, viu? É isso. O que a gente pode pensar, né, de unidade entre campo e cidade para o futuro? Não, isso é fundamental, né? Um dos textos, dos vários textos do Bakunin, analisando a derrota, né, da Comuna de Paris em 1871, né, ele vai dizer que um dos elementos centrais para essa derrota foi exatamente a inexistência da aliança operário-camponesa, né? Que Paris não poderia, né, sobreviver sozinha. Né? O movimento comunardo ele começa antes em várias outras cidades francesas, né? E culmina, né, em 71 com a deflagração da Comuna de Paris, né, que foi a mais importante, a mais central, que era a capital do país, obviamente. Mas os camponeses não aderiram àquela luta, né? Não teve uma adesão camponesa necessária à Comuna de Paris, e isso fez com que a classe trabalhadora, naquele momento, não fosse capaz de resistir à contra-revolução, que seria internacional. Da mesma forma que a revolução, a concepção de Bakunin tem que ser, né, internacional, a contra-revolução burguesa ela também é internacional. Né? Então, isso tem que sempre ter isso muito claro. Né? Não existe revolução num só país, ela tem que se estender, né, gradualmente, dominar territórios, regiões e continentes. Então, no caso brasileiro, é fundamental, primeiro, né, o primeiro ponto importante das lutas indígenas é a gente pensar, né, como a revolução em Bakunin era da periferia para o centro, ela começa, né, dos espaços mais distantes dos bárbaros, como eu falei, né, dos bárbaros de fora, dos bárbaros de dentro. No nosso caso, a população indígena, quilombola, né, camponesa massacrada, estão ali no campo dos nossos bárbaros, na parte do campo, naqueles que são de fora. Né? Então, o elemento mais importante da luta indígena hoje, né, no Brasil é exatamente a sua capacidade de romper com a tutela. Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque o tempo das lutas indígenas é muito próprio, né? Não é o tempo determinado, né, pelo imediatismo, né, da grande indústria, né, mas ela é determinada pelo tempo dos ancestrais. Então, isso, né, nos coloca como um elemento muito importante. Né? O Ailton Krenak, né, uma liderança indígena que tem feito vários vídeos, textos, né, importantes, né, foi parlamentar no passado, hoje está numa luta mais autônoma, né, ele diz o seguinte, né, bom, diante dessa lástima que nós vemos aí, né, o nosso povo já sobrevive a 500 anos de opressão. Não sei se os brancos estão preparados, né? Mas nós, indígenas, com certeza vamos sobreviver mais 500 anos. Né? Então, ele tem muito essa certeza, né, desse tempo ancestral e que ele é muito importante, porque a capacidade indígena, que é muito importante, né, para ele, é a sua capacidade da sua autoafirmação. Né? Não precisa dos chefes do branco afirmarem isto ou aquilo. Esta terra é nossa, porque ele é nosso. Que é dos nossos ancestrais. Né? O tempo é nosso. Então, essa capacidade, né, de estabelecer, de se auto-instituir, de se autogovernar,
é um elemento muito importante que a gente tem muito que aprender aqui nas lutas, né, digamos assim, urbanas, e aí presas, né, à construção capitalista, né, aonde as lutas indígenas estão no outro tempo, né, estão num tempo próprio, né, na sua auto-instituição. Então isso vai ser muito importante. Mas não só os indígenas, né, têm essa perspectiva no Brasil, né, a população quilombola também tem, né, a população das periferias e das favelas no Brasil, quando buscam, né, a sua ancestralidade e a sua luta, elas conseguem exatamente perceber o seu tempo, o seu próprio tempo, a sua própria auto-instituição. Né? Então, essa aliança, né, ela tem que se constituir, mas isso vai ser um elemento muito importante, né? Porque, infelizmente, a gente está dominado, né, pelas concepções até mesmo reducionistas do marxismo e do comunismo, né? Que fala que tem que ter uma aliança operário-camponesa, só que a direção é operária. Não, isso não pode ser assim. Se a gente acha, né, que aqui da cidade, né, dos centros urbanos e industriais, nós seremos as lideranças de indígenas, de camponeses, de quilombolas, né, de nordestinos, de população norte do país, está equivocado. Vai jogar para a contra-revolução. Então, o que essa população, ou, né, de aqueles que estão nas lutas do asfalto, do movimento sindical, serão as lideranças daqueles que estão na favela das periferias, na luta comunitária, está errado. A gente não, né, tem que inverter completamente essa lógica, como diz Bakunin. A revolução ela vem da periferia, ela vem de baixo. Então, na verdade, hoje, as grandes, né, categorias profissionais, metalúrgicos, professores, bancários, etc., eles têm que se colocar como aqueles que são fundamentais para aprender, né, como que está a luta da população indígena e camponesa para poder avançar na sua... Então, esse texto ele é um texto síntese, né? Onde eu procuro apresentar o pensamento de Bakunin. Esse termo, anarquia social, esse título, né, eu fiz como uma forma de parafrasear Bakunin e Proudhon, que, curiosamente, eles falam que no capitalismo existe uma anarquia econômica, né? E que, em oposição a essa anarquia econômica, é necessário que exista uma anarquia social, que é a luta revolucionária do proletariado para destruir o Estado e o capital e construir a federação livre das comunas e das associações proletárias, né? E esse é o projeto, portanto, revolucionário da classe trabalhadora, né? Então eu apresento nesse texto, né, essa síntese com alguns elementos, né, que eu destaco da importância do pensamento de Bakunin e da sua atuação na Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Então, basicamente o texto é isso, mostrando um ponto muito importante, que é o desenvolvimento da greve geral insurgente no pensamento de Bakunin, né, como uma estratégia revolucionária central, né? O quanto que é necessário que as lutas que encontram-se, né, fracionadas, fragmentadas da classe trabalhadora possam se interpenetrar, né, que as lutas isoladas, né, que as greves aparentemente isoladas possam se interpenetrar e assumir as feições de uma greve geral, aonde as condições e da experiência de luta da classe trabalhadora assume a condição de luta revolucionária, né? Percebendo que qualquer conquista, seja ela qual for, né? Terra, salário, moradia, escola, só é possível com a destruição da dominação burguesa, né? Então é nesse momento, né, que a classe trabalhadora, quando ela decide destruir completamente, né, o mundo burguês, para aí sim construir a nova sociedade socialista, é que a gente tem o elemento central da insurreição. E aí esse é o ponto, né, importante que nós temos que construir no nosso dia a dia, né? Essa insurreição capaz de destruir o mundo burguês, né?
Então, sinteticamente, é isso que eu tento apresentar, né, no Bakunin, tentando mostrar, né, principalmente o quanto, né, que o pensamento de Bakunin ele é atual, né, um pensamento vibrante, né, não se, não se trata apenas, né, digamos assim, de uma crítica, né, ao mundo burguês, né, somente, né, uma condenação da sociedade capitalista, mas é sim uma estratégia e um programa revolucionários, né? Então esse talvez os pontos mais importantes aí que eu destacaria nesse texto, né? E tu tem alguma coisa mais para dizer? A gente esteja vendo só a escuridão da sua live? Ah, bom, que pena que realmente não consegui entender o que eu estou fazendo errado, né, aqui. Vou ver se depois a gente pesquisa para a próxima dar certo, né? Agradecer todo mundo que entrou aí, né? Entrou um pouquinho, fez perguntas, né? Tá vendo muitas pessoas queridas de todo o Brasil aqui entrando e fazendo alguns comentários, né? Eu acho que a gente tem que levar bastante a sério essa iniciativa, né, que vocês aí do Piauí e do Ceará têm feito, né? Assim, já vi trabalhos conjuntos de você com o Rafael Cruz, né? E acho que tem que levar bastante a sério isso e fazer mais. Acho que há uma demanda muito grande que está se mostrando aí, de aprender mais sobre o anarquismo, sobre o sindicalismo revolucionário, sobre as lutas proletárias. E tem muita gente, né, pelo Brasil todo produzindo muito material. De fazer aqui uma lista imensa, né, de homens e mulheres dedicadas, né, à luta revolucionária a partir do anarquismo e do sindicalismo revolucionário, né? Por vir aqui com vocês a live do Thales, né, um jovem pesquisador de Goiás, foi muito bom, né? Enfim, tem muita coisa boa para fazer e a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar para debater, porque o momento é realmente isso, né? O momento que a gente tem que ter uma profunda reflexão, está muito voltada para dentro, né, das ânsias do povo, né? A gente tem que realmente fazer como o Bakunin, né, colocava, né? Entender, né, fundamentalmente, né, que toda a amargura, toda a destruição, né, tudo aquilo que massacra o povo é somente o que alimenta a sua revolta, né? E a nossa tarefa como anarquistas revolucionários é exatamente poder, junto com esse povo, com o massacre de dia a dia, mostrar que deste massacre é possível construir um mundo novo. E esse mundo novo vai sair exatamente dos anseios, né? Meu primo perguntou aí se um sonho é possível. Sim, sonhar com um mundo socialista, justo, né, de liberdade é completamente possível, porque o nosso povo já deu mais de uma vez a demonstração de que isso é possível, né? Então basta a gente olhar o nosso passado e principalmente o nosso presente de luta e a gente percebe o quanto que é possível ter uma sociedade, né, justa e livre, né, como deve ser a sociedade socialista. Então esse é o momento, não é o momento de ter medo, né, porque o povo não tem tempo de ter medo. Então nós que nos colocamos, né, como revolucionários no seio do povo, nós também não podemos ter. Ué. E no máximo Tá agradecer. ouvindo, senhor? Ah, Tô ouvindo, no máximo rolou. agradecer a vocês aí. Que massa, né? Enfim, primeiramente, assim, para terminar, te agradecer novamente, né? Você é uma pessoa muito próxima, assim, no sentido da gente sempre propor algo e sempre estar disposto a colaborar, contribuir, não é? E talvez um pouco disso também exista dentro dessa estrutura editorial que a gente criou, de tentar, no meio de toda essa desgraça, elencar uma série desses pensamentos antissistêmicos que podem servir em dado momento para engrossar esse caldo do bate classista que a gente tem historicamente no Brasil, né? Quem sabe em algum momento futuro alguém não vê esses escritos ou mesmo as práticas que a gente tem no cotidiano como estopim de um pensamento que pode ser
que pode compor esses elementos dessa vitória derradeira, que é o que a gente busca, né? Busca essa vitória derradeira, busca o fim do genocídio, o fim dos massacres, o fim da destruição sistemática e profundamente técnica, né? A morte no capital ela é técnica, tudo é encaixado, tudo é planejado nos mínimos detalhes para dar errado para a gente, né? Quando dá errado para a gente, dá muito certo para eles. E que, enfim, agradecer quem pintou por aqui pela live, foi uma galera, viu? Acho que mais ou menos umas 100 e poucas galeras pintaram aí. A gente viu imaginário e que outras lives virão, né? Como é? Muito show isso, né? Ah, sim, não, com certeza, né? A tecnologia também traz coisas doideiras, que é uma capacidade, esse rolê, né? Que de repente num sábado à tarde a gente não conseguiria fazer num auditório. Mas que, enfim, agradecer quem pintou por aqui. O livrinho do céu está saindo em R$15, com frete grátis, assim como todos os outros e tal, não é? E que próxima semana vai sair esse debate sobre a ideia de desenvolvimento para os Guarani e mais outras doideirinhas ao longo da semana. Novamente, muito obrigado. Coloquem o lixo de vocês para fora e foi muito massa. E, enfim, eu espero que as perguntas que fizeram aqui a gente possa debater em algum outro momento. Peço perdão por a gente não ter abarcado todas, não é? Mas que fica aí para um outro momento. Beleza? É isso. Bom final de sábado, bom final de semana. Sobrevivam, lavem as mãos.